Vamos lá novamente. Caiu a nossa conexão ali, porque dava com problema no áudio, mas acho que agora vai. Vamos ver se todos entram novamente aqui para fazer essa nossa live aqui, eu e o Sidney, onde nós vamos falar como se apaixonar pela leitura. E agora, Sidney, consegue me ouvir novamente? Vamos ver se vou te chamar aqui novamente. Vamos ver se agora vai. Deixa eu colocar aqui. Agora me dá o ok se vocês estão me ouvindo bem agora. Vamos ver. Estou acenando aqui para algumas pessoas que estão chegando. Já cheguei. Alô? Alô? Tá E ouvindo, agora, Fernando? Sidney? Agora Você... sim! Ah, bom. Aê! Falhou, Aê! mas não falhou. Agora conseguimos. Eu entendi Pô, o que que foi. isso, velho? Pô, meu, Tava eu tô aqui esse ansioso, meu. celular Tô guardando isso aqui. ansioso para essa Eu não nossa tava. live aqui em parceria, né? Então, eu não tava ouvindo você porque você tava com fone. Por isso que eu não consegui ouvir você. Não, eu tô com fone. É que o meu celular, esse celular que eu tô usando aqui, ele tava direcionado o áudio para a caixinha de Bluetooth. Então o áudio estava indo Ah, todo para lá. entendi. E eu falando aqui, não percebendo que o Entendi. áudio estava indo fora. Mas Mas tudo bem, reunião vamos ao vivo, lá. apresentação ao vivo é assim. É Vamos lá, o normal, pessoal está normal. Faz entrando parte. aqui. Galera que está chegando aqui, eu recomendo vocês, eu peço ajuda aqui para vocês, para clicar nesse botãozinho que tem aqui embaixo, desse aviãozinho, encaminha para os seus amigos, porque eu tenho certeza que você que vai assistir essa live, você que vai ouvir esse bate-papo aqui entre eu e o Sidney, você não vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui totalmente diferente, perdão. Sabe por quê? Nós vamos tocar na sua história. Vamos mostrar para você a importância que tem você investir em leitura, você se apaixonar pela leitura. Só que nós sabemos que cada vez mais as pessoas estão distantes dos livros, cada vez mais as pessoas estão indo mais para o mundo da tecnologia e fugindo das páginas, buscando a facilidade que o conhecimento chega, mas nem sempre com a mesma profundidade que um livro de traz, buscando, às vezes, assim, um excesso de informação, mas sem se aprofundar. Então, são alguns dos temas que nós vamos discutir hoje aqui, passando dicas e técnicas para você literalmente agilizar a sua leitura com prazer, mas principalmente Uhum. com amor, com paixão. E este cara que eu convidei aqui para trocar essa live, interagir essa live comigo, é um dos escritores de livro Despertar do Mestre. No Tá aqui, capítulo ó. dele, ele fala estudante da escola da vida, no qual ele passa muitas dicas para a gente, experiência de vida literalmente, para melhorar a nossa relação com a leitura. Grande Sidney, por favor, se apresenta aí para as pessoas que vão assistir nossa live agora e quem vai assistir depois também. Fale um pouco de você, meu Bom, amigo. em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Fernando pelo convite, porque essa live estava há mais de um ano que não saía, agora saiu, né, Fernando? Tudo, eu quero agradecer Exato. o convite. Minha agenda estava muito lotada, eu faço muita coisa, o Fernando sabe disso, que eu escrevo, eu Sim, ajo, eu sou muito engajado nessa parte da leitura. E vou me apresentar, eu sou bibliotecário, sou formado pela Fundação Escola Sociologia e Política de São Paulo, pela Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação. O fundador é o professor Rubem Bohr de Moraes e o Mário de Andrade. sim. Escrevo em 3 sites. Blog Mentira Científica, a Fab Cifesp, eu sou monitor voluntário, escrevo sobre biblioteca comunitária. Eu escrevo no Sala Secreta 3S sobre rap brasileiro Oh, independente, o idealizador Elias Santos. Eu escrevo no Bibliofink, que a Lígia Canela estava agora há pouco aí, sobre os livros sim. que eu estou lendo. O nome da coluna chama Sapiência Literária, um diálogo através dos livros. Como seria essa coluna? É os livros que eu li, que eu estou lendo e escrevo uma resenha, né, sem spoilers. Então eu sou uma pessoa muito antenada, né? Trabalho com mídias sociais faz 10 anos, né? E eu sempre gostei de Perfeito. ler. Quando o Fernando me fez esse convite, eu falei pela primeira coisa, Fernando, eu topo com uma condição. Eu quero falar do meu hábito de leitura, e topou na hora. E uma coisa que eu acho diferente nesse livro, que eu falo para vocês todos, não é porque eu escrevi, os outros 14 coautores mais comigo, esse livro tem uma coisa diferente. Nós, coautores, podemos conversar com vocês, leitores. Quantas vezes Uhum. vocês conversaram com Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector? Então, este livro é uma oportunidade de você conversar com o autor em vida. Vocês podem Sim. entrar em contato com a gente, conversar, dialogar. A gente quer se aproximar de vocês. Então, essa live
é uma oportunidade de vocês saber como é que eu adquiri esse hábito de leitura. Então, como é que eu vou começar? Eu vou falar, como será meu discurso? Eu vou formar em 3 partes. Vou falar como leitor, a origem, Perfeito. vou falar como cidadão e vou concluir como bibliotecário. Certo? Vou até anotar aqui: leitor, origem, cidadão e bibliotecário. Perfeito. E essas são as 3 tinidades que me formou. Antes de iniciar minha fala, eu queria compartilhar os dados estatísticos do Retrato da Leitura. O que é o Retrato da Leitura? Sim. É um instituto, é um livro que faz o diagnóstico do perfil do leitor do brasileiro. Está no site Instituto Pro Livro. Ele começou em 2008 a pesquisa. E lá, se você entrar no site, tem todas as edições, você pode fazer download gratuitamente. Essa edição desse ano, a gente está focando em biblioteca escolar. Tá? Esses dados estatísticos que eu vou mencionar, é de lá que eu analiso o perfil do leitor brasileiro. Tá? Ok. Segundo a Folha de São Paulo, ela publicou essa pesquisa, 44% da sociedade brasileira nunca leu um livro. Se a gente transformar Uou. isso em números, o Brasil, segundo o IBGE, tem 210 milhões de pessoas. Se a gente transformar em números, dá 108 milhões de pessoas que nunca leu um livro. Como é que é o hábito de leitura? O leitor brasileiro divide em 3 partes. O não leitor, o meio leitor e o leitor. Então o Brasil está entre não leitor e meio leitor. São poucos que são leitores completos. Seria mais ou menos 10% da população, que é um número muito baixo. Sim. Tá? Então, como seria? Vou dar um exemplo. Em 2011, quando a pesquisa saiu, a primeira pesquisa, o brasileiro lia 2 livros a cada ano. 2. Uou. Em 2016, quando saiu a pesquisa mais atualizada, que a pesquisa é feita em 2 anos, quando tem a Bienal do Livro em São Paulo. Tá? Quando tem a Bienal acaba, eles começam a percorrer os municípios do Brasil, começam a fazer perguntas sobre o hábito de leitura desses leitores e transforma no seminário nesse livro. Aí é divulgado para toda a sociedade. É aberto, qualquer um pode ter acesso. O nome do site é Instituto Pro Livro. Tá lá, tá todas as informações lá. Se vocês quiserem, pode ir à vontade. Hoje, o leitor, 2016, lê 4 livros por ano. Se a gente comparar com os países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, Ásia e a África, a média do ano é de 15 a 30. Olha a diferença do Brasil para o resto do mundo. Então é preocupante. Então, o que eu vou falar para vocês aqui? Eu vou dividir esse hábito de leitura. Vamos fazer o seguinte, vamos começar do zero. Vamos voltar lá na origem. Voltar lá na origem. Vamos lá, vamos voltar. Vamos voltar para o mito da caverna do Platão. Lembra? Lá na origem. Vamos lá. Criança. Quando você é criança. Primeiro, você, Fernando, você é pai, você pode falar muito mais com propriedade que eu. Sim, tenho a minha de No 8, livro uma do de Tratado do 19. Mestre, no livro, quem me incentivou a ler, eu já estou dando um spoiler do livro, foi o meu pai. O que eu estou dizendo com isso? A família é a primeira referência que tem que incentivar as crianças a ler. Eu vou dar um exemplo agora em prático. Esses são as minhas referências. Gibi. Esses foram os primeiros, sim. Essa é a minha referência. Ó, vou te mostrar aqui. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro livro que eu li mesmo. O primeiro. Esse é o primeiro mesmo. E esse foi o segundo. Eu tenho esse. A família, você eu vou te dar 2 dicas importantes. Pode Os falar que eu tô aqui com 2 canetas. Os bibliotecários, tanto do CEL, Caminho do CEL, da Prefeitura, e do Conselho Regional de Biblioteconomia, abriram uma página no Facebook, no YouTube, para contar a história dos livros. O primeiro canal chama Bibliocel. Vai lá, os bibliotecários estão fazendo contação de história dos livros para as crianças. E outra página é do Conselho Regional de Biblioteconomia, região 8. Todos os bibliotecários estão contando os livros, fazendo contação de história no YouTube para as crianças, que estão nesse período de quarentena. Ou seja,
Para você que é pai, eu recomendo, pai e mãe, começar a contar história. Sim. Eu não estou pedindo para você ser um leitor, muito pelo contrário. Olha um método bem simples que eu vou ensinar para vocês, pais. Você não é um Lá vem a leitor? Tudo primeira bem. grande dica aí, hein? Ó, Vamos você não é um lá. leitor. Pega o livro com a criança. A criança tem uma coisa, ela é muito observadora. Ela observa todos os seus movimentos, todas as suas palavras, todo o seu gesto. Quando você tiver com uma revista em quadrinhos, esse é o primeiro livro que você vai ler para ela. Uhum. Você vai ler e vai, entre aspas, fingir que está lendo. Fingir que está lendo. Não vai falar nada. E vai atiçar, ela vai perguntar, por que você está lendo? Tenta contar uma história na cabeça dela. Traz ela para você. Abre o livro e começa a contar essa história. Aí você vai estimular a curiosidade, a imaginação. Você será um contador de história dela. E ela vai pegar gosto. Só que isso tem que ser devagar. Não pode ser nada forçado, não pode ser uma coisa imposta. Tem que estimular. Devagar. Deixa ela se aproximar. Com o tempo. Depois, leva ela numa contação de história. Uhum. Pega aquele gosto de ouvir história. Pega aquele gosto. É assim que começa. Tá? Você entendeu agora, Fernando? Esse é o segredo. Perfeito. Você tem que ter um alicerce. Se você não tiver esse alicerce de formação de leitura, você não consegue formar cidadãos leitores. Tá? Perfeito. É a Então base. começa com a referência pelos pais. Você, pai, leia na frente dos seus filhos. Tem que estar ali com um papel em mão. Por exemplo, eu tinha muito hábito, Sidney, de usar um Kindle, usar tecnologia para ler. Porém, quando minha filha era menorzinha, ela me via lendo nesse aparelho, ela achava que eu estava o quê? Num tablet. Estivesse brincando, estivesse jogando. Eu falei, não, filha, é um livro, porém um livro digital. Então eu comecei a criar mais o hábito de ler um livro físico em casa para estimular a pequena a ler. Então nós somos esse modelo, ter essa referência. E essa questão que você citou aqui, muito rica, do contador de história. A partir de um livro, você tem que criar o hábito de gerar a história. Independente da leitura que você fizer, ficção, romance, autoajuda, finanças, crie uma história com base nesse livro. Uma história que você vai contar para você vai contar para as pessoas à sua volta. E essa contação de história para a criança é um excelente exercício para você, adulto, exercitar o que você assimilou, o que você aprendeu daquela leitura que você fez. É a forma de você, adulto, levar para o jovem, levar para o pequeno a curiosidade, instigá-lo. Papai, de onde você tirou isso? Tirei de um livro. Quer conhecer melhor? Vamos lá juntos. Vamos lá juntos instigar. Muito obrigado. Gostei demais dessa primeira etapa, dessa primeira dica que você nos trouxe. Ô, Fernando, só mais uma coisa também. Eu não sei se você Diga. repara nos filmes norte-americanos. O norte-americano, os pais, quando eles vão colocar a criança para dormir, eles têm o hábito de contar história para a criança antes de dormir. Aqui no Brasil, a gente não tem esse hábito. Tinha esse hábito. Tinha. Quer ver um livro que fala sobre isso? Serões da Dona Benta, do Monteiro Lobato. O que é Serões? É contação de história, é diálogo. Sim. Só que no universo da criança. Quando você põe suas filhas para dormir, ela fala assim, pai, conta uma história. Perga tempo naquele momento. Conta aquela história. Nem se for uma historinha que você não sabe, inventa. Cria essa história. Aí essa história vai estar dentro do imaginário dela, vai estar dentro do consciente dela. No meu caso, o meu pai me deu o gibi. Eu adquiri sozinho. Isso depende de cada família, depende de cada situação. Não é uma receita pronta, mas ajuda. Perfeito. Tá certo? Muito bom. Eu falei a base da criança. Né? Tá. Essa contação de história, deixa eu só complementar uma coisa aqui que eu tenho feito, eu adotei já há alguns dias, algumas semanas já aqui em casa. A Rafaela, minha pequena de 8 anos, ela tem os desenhos que ela gosta. Tá? Quem tem criança nessa idade talvez vai saber que quando eu falo de Bugados, Escola de Gênios, Ladybug, entre outros, Frozen, eu conto histórias para ela onde nós dois fazemos uma viagem no mundo deles, no mundo de cada um desses personagens. Sem dúvida alguma, instigou muito mais a Rafa a querer aprofundar nas histórias, na contação, por que existe aquele personagem, no enredo. Então, contar história, gente, é simples. Entra no mundo da criança, que com certeza ela vai vir para o seu mundo, tá? Falamos aqui das crianças e vamos subindo, vamos chegando até na sua idade já. Vamos lá. Você falou uma coisa interessante na sua fala. O adulto tem que entrar no mundo da criança. Isso é importante. Quer ver um filme, um livro que fala essa questão? A Fantástica Fábrica de Chocolate.
Poxa vida, a Rafa adora. Fala, Adora. porque o adulto tem que entrar na imaginação da criança. Sim, Alice nos Países da literalmente. Maravilha, mesma coisa. Os contos de fada, mesma coisa. Você adulto vai entrar no mundo dela. Quer ver um exemplo? Vou citar Uhum. dois filmes. Quero Ser Grande, com Tom Hanks, que ele volta a ser Perfeito. criança, e de repente de 30 com a Jennifer Garner, que ela volta a Sabia ser que você ia criança. citar esse. Sabia. Esse é maravilhoso. Já assisti umas Entendeu? 50 Porque vezes, de assim, o repente adulto. 30. Tem um terceiro filme. Ai, meu Deus, agora começou a sessão filme. Hulk, A Volta do Capitão Gancho, com o Robin Williams. Oh, O que ele olha, acontece? acho que. Ele se torna adulto e volta a ser criança. Uhum. Então é importante o adulto, você, Fernanda, Adriana. Eu deixar bem claro que não é só. Eu estou citando exemplo do Fernanda e Adriana porque são pais. Eu não sou. Mas só uma referência para vocês entenderem melhor a minha explicação. Sim, Você que é adulto, entra no mundo da criança. Não tem vergonha. Começa com gibi. Ah, eu não tenho gibi, não importa. Sabe aquelas tirinhas de jornal? Calvin, Mafalda, Hagar? Começa por sim. ali. É simples, básico. Pega a tirinha do Calvin, conta a história. Conta a história para criança. Ó, filho, ó, a história é assim, assim, assado, tudo. Quer ver um exemplo aqui, ó? Uhum. Deixa eu pegar um exemplo para vocês entenderem. Tem muito livro assim, ó. Os livros, no máximo, ele tem a imagem e o texto aqui. Você pode abrir o livro e contar essa história para a criança, sabe? Os livros do tempo para cá eles estão preocupados com isso. Não ficar com muito Sim, texto para a criança. Tem que colocar uma imagem, ó, vocês estão vendo a imagem e o texto aqui, tá? Conta essa história para a perfeito. criança. Tá? É com calma, não é assim de uma hora para outra, tá? Já logo avisando para os pais. Faça esse processo devagar. Nada Ótimo. forçado, nada imposto, tem que ser no momento certo. Ah, eu quero que meu filho daqui 2 anos lê. Não, no ritmo dele. Cada um tem o seu ritmo Tá? ali. E olha que legal, Respeita, ó. A Rogéria está falando, vamos respeita desmistificar o momento da criança. isso. E vamos desmistificar que ler é difícil. Não, Ler não é é. prazeroso, só que você tem que entrar nesse cenário. E o Sidney está trazendo essa introdução no início dessa nossa live aqui, justamente para você verificar desde a sua base, desde a sua infância. E hoje, como adulto, você às vezes quer pegar um livro, vamos pegar aqui esse livro que eu estou aqui em mãos, tem 300 e poucas páginas. Você pega esse livro e vai querer devorar e de repente você se desestimula, porque você não se preparou para isso. Procure se preparar, faça como a Idelísia Dourado citou agora há pouco aqui para gente, leve as crianças em feira de livros, mas vá você Exato. também numa feira de livros, vá você também para este mundo literário, para que o mundo da leitura não seja uma surpresa para você. Se prepare para ler, entre nesse cenário, entre na história. Já já a gente vai vir com as dicas práticas para você ter esse prazer, essa paixão de ler. Perfeito, Sidney. Então, o que mais Então, você o gostaria Fê, de complementar aqui, por favor? então, a Delisa falou uma coisa interessante, né? As escolas, uma coisa que eu bibliotecário, defende, tem que ter uma Uhum. biblioteca escolar. Por quê? Sim, Você pai, completou. A escola tem que dar continuidade. Existem algumas direções, professores, que levam os alunos para as feiras de livro, a Bienal do Livro, tal. Isso depende de sim, cada professor, cada coordenador. Isso é importante você criar essa base, esse alicerce. Tá? Por que, que eu percebo o perfeito. seguinte? Você não tem alicerce, você tem que ter uma base, uma estrutura para ser um bom leitor. Tá? Por isso que eu comecei como criança. A família, depois da família, a escola, da escola, a sociedade. Uhum. Eu vou chegar aí, calma, gente, eu vou chegar na sociedade. Muita calma nessa hora. Agora eu vou passar para a parte adolescente. Perfeito. Adolescente é jovem, tá? Quando eu comecei a ler um livro que é muito importante para mim, esse livro eu não citei para ninguém. Não, eu tô Opa! falando, vou mostrar para ele em primeira mão. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu cheguei na minha mãe e falei assim: mãe, eu quero um guia de rua. Como assim, um guia de rua? Não, eu quero um guia de rua. Minha mãe estranhou e falou assim: tá bom, vou comprar. Comprou. Aí foi esse aqui, ó. Esse aí Esse foi é o o Google meu. Maps do passado. Que é o seguinte, vou explicar. Lembra que eu falei lá no começo que a criança ela começa a ganhar mais imaginação, começa a ter curiosidade? Você começa a estimular a memória social e afetiva da criança. Por Sim. exemplo, com 10 anos de idade, eu saía daqui do meu bairro e ia para o centro, sozinho, usando o guia. Foi a melhor experiência da minha vida. Hoje, Uau. hoje, hoje, a criança não sai porque ela tem medo, né? Por causa da situação
urbana, política, uma série de fatores. No meu caso, eu sempre perguntei, o que, que é isso? Então, essa aqui é minha referência de memória. O pessoal pergunta, Cirino, por que Perfeito. você tem boa memória? Aqui, ó. Isso aqui é o segredo. Este é o segredo, tá? Porque você tem que brincar com a memória, perceber as coisas, memorizar números, memorizar cores. Não tem aquela brincadeira do jogo das memórias? É aquilo. Você tem que Sim, estar sempre exercitando essa memória, tá? Aí, o que que perfeito. aconteceu? Que aconteceu? Quer falar alguma coisa, Fernando? Eu não, Quer falar só alguma queria coisa? ressaltar essa fala que você citou, memória social e memória afetiva, ela tem que existir em tudo que nós fazemos na nossa vida. Pensa a leitura, o livro que você vai buscar, que você vai devorar, que você vai consumir, o filme que você vai assistir, que memória que você vai criar, que sentimento você vai ter ao absorver esse conhecimento, essa informação. Crie esta memória, crie esta relação. Gostei muito dessa sua fala. Porque assim, Fernando, quando a sua filha adquiriu o hábito de ler através de você, da construção de história, ela se torna um Uhum. ser humano afetivo. Ela exercita a empatia. Ela se coloca no lugar do outro. Sim. Eu posso estar errado, mas a criança, eu sempre falo que a criança faz a pergunta mais inteligente e filosófica do universo. Por quê? Aí você tem que saber responder Uhum. para ela. Certo? A Liz está fazendo uma pergunta para mim aqui. Qual é a pergunta? Cadê aqui? Deixa eu ver Sobre aqui. os governantes, a resistência de ter biblioteca nas escolas, de Qual privar é as o Lívia? pessoas de ter Eu já conversei com conhecimento. você, já falei. Você já sabe por quê. Povo que pensa, questiona. Você sabe muito bem Sim, disso, Lígia. Eu já conversei com você, já falei. Quem pensa, questiona. sim, Conhecimento destrói mitos. Respondi sua é pergunta, Lígia? É isso. Tudo. Então, voltando aqui ao que eu estava falando. isso Quando eu tinha aí. 10 anos, esse foi o livro mais importante da minha vida. Esse foi o livro. Esse livro eu estou Quem divulgando, acho que é a diria? segunda vez. É a segunda vez que eu estou divulgando. E hoje, andar na cidade, no Brasil, tem um GPS, né? Mas o meu Sim, GPS é esse aqui. Porque eu estou exercitando minha memória geográfica, memória histórica, memória social, memória visual. Eu memorizo vários detalhes. E aqui foi a minha referência. Tá? Voltando aqui, quando eu me tornei uhum. adolescente, a partir dos 15 anos, comecei a ler tudo, comecei a ler tudo. Mas tem um escritor brasileiro, em especial, que esse assim fez assim, ó, explodiu minha cabeça. Deu um boom. Deixa eu, deixa eu apresentar ele para vocês, vocês vão entender o que eu estou querendo Por dizer. favor, Esse, chame ele esse aí, aqui, chame ó. ele aí. É esse aqui, ó. Esse Machado cara aqui, de ó. Assis. Esse é o cara. Esse aqui, porque eu vou explicar o porquê. É o primeiro escritor brasileiro que conversou comigo. Ele contava a história e falava Uhum. assim: tá vendo, leitor? Essa história é assim, assim, assado. É gênio. É um cara gênio, 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 gênio. Um escritor falando com um leitor. Uau. É um cara espetacular. Quando você está escrevendo, você está dialogando com você, leitor. Eu falo por mim, Ó, eu sou bibliotecário, escritor e Sidney, colunista. olha a imagem que eu coloquei aqui do lado. Olha o texto. A A, leitura de um a, bom a, livro é um diálogo incessante. O livro fala e a alma responde. Foi isso que exato. Machado de Assis fez contigo. Ele conversou com você em cada uma dessas páginas e a sua alma foi borbulhando. Aquele jovem ali foi falando: cara, que Uhum, mundo é esse? Você uhum, respondeu exato. com a leitura que você fez. E isto, Então, gente, isso é paixão pela leitura, isso é aflorar a uhum, paixão pela leitura, mas o quanto mais eu resistir, quanto mais eu falar assim, nossa, o livro é feio, tem muitas linhas, dá preguiça de ler, me dá sono ler, quanto mais você falar mal da leitura, mais crítica, colocar barreiras, mais distância você vai ter dela. Agora, quando você olhar para o livro e falar, poxa, livro, agradeço por você estar aqui. Poxa, hoje eu vou ler só uma página, só uma folha, mas vou me sentir bem. Começa a trazer prazer na leitura. É um romance, é uma relação você e a leitura. E uhum. gradativamente você vai chegar neste ponto que o Sidney acabou de compartilhar, de ter essa explosão e falar, cara, eu amo ler. Leitura é algo que me faz crescer e se apaixonar literalmente por ela. Então faça esse diálogo com o livro e você vai perceber essa vontade, essa paixão pela leitura nascendo em você. É isso, Sidney. Fernando, só que acontece o seguinte: esse diálogo é muito pessoal de cada um, Sim, tá? Porque isso que a gente está fazendo, eu e você, é um diálogo. A gente está exato. exercitando. Essa frase que você acabou de falar tem um conceito que a gente está aplicando nesse exato momento. Sabe qual que é? Democracia. Me diga.
A gente está aplicando a democracia. E sabe qual outro conceito a gente está aplicando também? Do Sócrates, que é a origem do coach. Você sabe muito bem disso, não Sim. preciso nem falar, né? Tudo. Então, quando eu li Machado de Assis, eu descobri que ele é negro e brasileiro. E para mim Uhum. foi um orgulho conhecer a história. Ah, mais um detalhe, antes de prosseguir. Quando você pegar um Machado de Assis, um erro que eu cometi, e depois eu com o tempo fui aprendendo. Nunca leia um livro cru. Aí você fica perguntando, mas Opa! por que assim? Vou explicar. Primeira coisa, primeira pergunta, quem é Machado de Assis? Você tem que pesquisar a biografia do autor. Por que ele escreveu esse livro? Segundo quesito, entenda o contexto da época. E terceiro, Sim. chega à sua conclusão, à sua opinião. Eu vou citar outro filme que eu gosto muito, tá no YouTube. Fernando, eu vou falando coisa aqui e você vai notando. Vou Tá soltando. marcado aqui. E já já Capitão tem uma surpresa Fantástico. para as pessoas aqui. Perfeito. Capitão Fantástico. Maravilhoso. Tem uma cena do filme que o pai ensina as crianças a ler. Ele Hum. faz a seguinte pergunta para os filhos, quando lê o livro: qual é a sua opinião? Não vou explicar, é melhor vocês assistirem o filme para entender o que eu estou querendo dizer. Então, o que acontece? Sempre quando lê um autor, pesquisa a biografia dele. Quem é ele, o que ele fez, por que ele escreveu essa obra. No YouTube tem muito booktour que Uhum. explica o livro, sem spoilers, sem contar o final. Sim. Mas hoje é mais fácil você ler o livro, tendo a ajuda dessas ferramentas digitais, do que na minha época. Na minha época não tinha nada disso. Era pegar o Uhum. livro e ler, pronto, acabou. Esse livro eu li 5 vezes, sozinho. Uou. Eu persisti. E quando você pega uma leitura difícil, que você não está acostumado a entender as palavras, persista. Continua, que você vai chegar a um resultado gratificante. Isso aqui é um exemplo, tá? Perfeito. Então, vou continuando aqui a minha fala. Agora, o outro autor também, que explodiu mais aí na minha cabeça. Explodiu mais ainda, abriu mais. Deixa eu apresentar ele para vocês, vou trazer. Vem aqui, menino, deixa eu Chama ele trazer. Ó. aí. Chama ele aí. O Pensador Sócrates. Tem, Olha. um, tem uma curiosidade nesse livro aqui. É o primeiro livro que eu ganhei autografado, com dedicatória. Deixa eu abrir para vocês verem. Aqui, ó. Uma baita A, dedicatória aí, hein? a partir desse livro, todo livro que eu ganho, eu quero uma dedicatória. Sim. Por que eu falo tanto do Sócrates? Porque ele é o divisor de águas da filosofia. Ele fazia a pergunta por intelector e o próprio intelector tem que criar sua resposta e corrigir se estava certo ou não. Ou seja, Uhum. ele é um educador. E a origem do nosso coach, que O pouca poder das gente... perguntas. Exato. Você tem que fazer a pergunta e alguém vai ter que buscar a resposta. Então vamos Né? fazer uma pergunta. Pessoal que está nos assistindo aqui, está fazendo sentido para vocês? O que o Sidney está compartilhando conosco está servindo assim de uma maneira útil para você valorizar cada vez mais a leitura, investir e difundir mais essa paixão pelos livros, como o Sidney está defendendo aqui? Se você está gostando, manda um joinha aqui, manda uns coraçõezinhos só para a gente saber de você. Está valendo a pena essa mensagem que o Sidney está compartilhando, que nós estamos compartilhando aqui? Sim ou não? Compartilhe, dá um joinha e uns corações aí para gente. Vamos lá, Sidney. Então, por que eu falo do Sócrates? Eu digo que ele é o pai do nosso senso crítico. O Sim. pensamento crítico ocidental é ele. Tá? Antes dele, tem os pré-socráticos. Quem são os pré-socráticos? Que são os filósofos que tinham contato com a natureza. Aí depois Perfeito. tem outro educador que fez a mesma coisa que o Sócrates, é conhecido mundialmente. Tá? E vou chamar ele aqui para vocês entenderem, senão não adianta falar. Mestre, professor Paulo Freire. Paulo Freire. Paulo Freire. Vou explicar por quê. O professor Paulo Freire, ele é um advogado. Eu li a biografia dele. Uhum. Advogado de pernambucano. Ele se apaixonou pela educação. Ele nunca foi professor, nunca foi. E belo dia, no quintal dele, começou a dialogar com a natureza.
E através desse diálogo, lembra que eu falei dos pré-socráticos que eu falei? O Paulo Freire fez a mesma coisa, conversava com a natureza. Lembra lá Sim. atrás que eu falei da criança, que ela tinha que ter percepção social, tudo? É a mesma coisa, fez a mesma coisa. Então, qual era a metodologia do Paulo Freire? É conversar com a pessoa de igual para igual dentro da realidade dela. Não impor o conhecimento de cima para baixo. Ao contrário, é conversar com você de igual para igual. Ou seja, o diálogo. Perfeito. Essa é a metodologia do Paulo Freire. Por isso que encanta todo mundo. Ele fala uma linguagem simples. Ele não fica rodeando. Ele vai falar a sua realidade, que você vive. Quer ver um exemplo? Vou citar um exemplo agora. Uma escritora afro-brasileira que eu adoro. Carolina Maria de Jesus. É um exemplo. O livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Ela só foi reconhecida lá fora. Depois ela foi reconhecida aqui dentro. Ela fala uma linguagem do cotidiano. E detalhe, o livro é cheio de erros de ortografia e português. E mesmo assim foi preservado. Por quê? É o senso Perfeito. crítico dela e a memória. Entenderam Perfeito. agora? Então, mais ou menos isso que Muito eu queria bom, dizer para mestre. vocês. Não tem segredo. Não tem, assim, segredo. Ah, e mais um detalhe, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Quando vocês forem ler um livro... Ah, não, essa é a técnica. Deixa eu deixar um pouquinho lá para trás. Depois eu falo. Vai deixar com a dica final? Vou deixar para o final, é mais fácil. Deixa eu deixar esse aqui do Paulo Freire, senão. E comecei a ganhar gosto. E comecei a frequentar quando era criança, comecei a frequentar a biblioteca escolar. Lembra Sim. daquele primeiro livro que eu falei que era o que eu li? Então é importante ter uma biblioteca escolar, que é a pergunta da Lígia que eu respondi para ela. Eu comecei a frequentar a biblioteca, comecei a gostar muito. Hoje eu frequento 3 bibliotecas. Deixa eu mostrar para vocês quais são. Aqui. A Biblioteca Paulo Duarte está aqui, que ela é temática em cultura afro-brasileira. Eu vou até mostrar para vocês o meu cartão. Olha o tanto de Ele livro que fala eu e já mostra peguei. até o cartão, é uma figura. Aqui, ó. Olha o tanto de livro que eu pego. Ó, já tá acabando, ó. Vou ter que renovar, ó. Essa biblioteca, tá? A Biblioteca de São Paulo, tá? Que eu Sim. frequento. E a Biblioteca Parque Vila Lobos, fica na Zona Oeste. Aqui, ó. Aí se pergunta, mas Sidney, Bacana. você sai da sua casa para buscar conhecimento? Sim, eu vou contar uma historinha em primeira mão para vocês. Em 2008, eu estava desempregado. Meu sonho era fazer uma faculdade. Eu não tinha dinheiro de condução. Eu tomei a seguinte decisão: Uhum. eu vou a pé na biblioteca. Eu gastava 2 horas para ir e 2 horas para voltar. E com 4 livros. 2 livros que eu li em apenas de 2 dias foi O Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, e O Mundo de Fantástico. Sofia, de Wolfgang Garden. Quando eu vivi o livro, o cara não acreditou. Você leu mesmo? Li. Foi a partir daí que comecei a se tornar um leitor veroz. Eu tinha a habilidade de absorver a informação rapidamente. Eu, sozinho. Eu Sim. virei o ensaio sobre eu gastei 2 dias para ler. 2 dias. E detalhe, ler Saramago não é fácil. Você tem que ter uma Uhum. aptidão muito grande com o linguajar dele, que é português, e a Sim. maneira que ele fala com o leitor. Foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Foi o primeiro livro do Saramago que eu li. Depois foi o primeiro filme dele que eu adorei a adaptação. E ele mesmo aprovou. Então o que acontece? É um trabalho solitário. Você tem que se desafiar, você tem que buscar. Eu busquei. E Uhum. hoje estou colhendo os frutos. Tá? Quando eu falei para você, Fernando, que eu lia. Vou falar para vocês todos quantos livros eu leio por ano. 120 livros em um ano. Eu nunca Uou. imaginava chegar nesse número. Nunca. Hoje, para mim, é normal. Só hoje, já li 85. Para mim é Caramba! normal. Eu fiz uma enquete no meu Insta ontem, perguntando quantos livros as pessoas leram. Em média, do pessoal que tem me seguido ali, que foi respondendo, ficaram assim no 4, 5, ou seja, um livro por mês. Tive aqui uma amiga, a Marlene, que leu 15, o Dani 7, o Pedro 6, mas você vê assim uma média de um livro por mês, uma pessoa ou outra acaba saindo da margem ali, como a Marlene, que lê um pouco mais. Mas 120 livros no ano, 10 livros por mês ali, cara, você está devorando Porque assim, muito porque conhecimento. assim, Fernando, eu vou explicar para você. Lembra o negócio da biblioteca que eu falei para você? Que eu não tinha Sim, dinheiro, eu ia na biblioteca? Você tem que se desafiar. O espírito humano não é 100% completo. Tem umas partes do cérebro que você tem que ativar.
Sim. Lembra que eu falei lá atrás da memória infantil da criança? Isso tem que ser desenvolvido conforme o tempo. Eu estou fazendo essa prática vai fazer 10 anos. Faz o cálculo de 10 anos para 120 livros. Quantos livros eu já li? Eu já li uma biblioteca inteira. Muito. Uma biblioteca inteira. Para mim já está tudo aqui, ó. Já está tudo armazenado. Para mim é fácil. Para vocês que querem começar, pense de médio a longo prazo. Uma dica Sim. para vocês. Se vocês querem começar a ler bem, eu recomendo vocês lerem de média de 20 a 25 livros em um ano. Para começar. Uhum. Por quê? O cérebro humano só comporta de 1 hora a 4 horas por dia de informação. Mais do que isso, ele não aguenta. Isso eu percebi. Estudos científicos, acadêmicos de medicina falaram que o cérebro Sim. humano só comporta, em média, 3 horas de informação. Mas o ideal para você se familiarizar com a leitura, eu recomendo 4 horas por dia. Então, o ideal é você gastar de 1 hora a 4 horas por dia na leitura. Vou dar um exemplo. Nesse livro aqui, deixa eu compartilhar com vocês, Reforma Política. É um tema que a gente precisa debater, pouca Uhum. gente sabe tudo. Eu vou abrir um trechinho da página que eu marquei sobre o hábito de leitura. Diz o seguinte. Cadê? Tá aqui. Marquei. Não, tá aqui. Seguinte, ó. Segundo o IBGE, os estados Paraná, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, aproximadamente 5 mil pessoas entre as idades de 10 anos aos 60 anos só lê 6 minutos por dia de leitura. Sim. Só 6 minutos. Enquanto em média, em assistir televisão dura 2 horas e 35 minutos. Então, essa é uma Muito pesquisa de mais. 2014. É no 30º Congresso Internacional de Uso do Tempo. Então, o que eu percebi com a minha experiência lendo? O brasileiro, em média, gasta 4 horas diárias de assistir televisão, de acessar as mídias sociais, de fazer outra coisa. Enquanto ele não doa nem 1 hora de leitura. Você tem que doar pelo menos 1 hora por dia de leitura. Porque, lembra que eu falei do cérebro? O cérebro precisa se familiarizar, se acostumar. Se ele não se Sim. familiarizar, você não vai conseguir ser um leitor do mesmo nível que eu sou. Esse é o segredo. Tá? Perfeito. Por isso que a sociedade, em média, só gasta só 6 minutos. Isso é ruim, não pode. Você tem que gastar pelo menos 1 hora. Diminui aquele tempo que você assiste televisão, diminui aquele tempo que você está na mídia social, doa por tempo pro livro. Faz uma semana fechadinha com ele. Eu garanto que você vai conseguir ler, em média, em um ano, de 20 a 25 livros por ano. Aí, quando você atingir essa meta, você vai aumentando. Daqui a pouco tá saindo a técnica. Eu tô louco para falar da técnica, não Então, tô conseguindo mas o segurando nosso aqui. tempo já tá acabando, Sidney. Só temos Ah, mais é? 17 minutos ali. É, uma Nossa, hora só de deixa live eu devido ao acelerar. tempo do Instagram. Então, Vamos lá. assim, fazendo um balanço aqui, fazendo um breve balanço do que você trouxe para nós até agora aqui nesse tempo, para algumas pessoas que entraram agora e para quem está conosco e pegando essa linha de raciocínio. O Sidney ele abordou desde a infância a forma que a gente leva a criança a se conectar com a leitura e se apaixonar por ela. Mas essa paixão começa por você, adulto. Você entrar nesse mundo. Assim como a gente falou de entrar no mundo da criança, você precisa entrar no mundo do livro. Pega a fala que ele fez agora há pouco sobre Machado de Assis. Antes de começar a ler às cegas, entenda quem ele é, entenda quem é o autor, que mundo, que cenário, que ano, que período que foi feito aquele livro, aquela história. Procure se familiarizar com aquilo que você vai ler, para você não entrar num campo cego. Você vai entrar num campo já com uma direção, eu tenho um norte sobre esse livro, e gradativamente vai estimulando a leitura na sua vida. Pega essa última fala, esse último trecho, onde ele fez essa comparação, trouxe vários indicadores para a gente desde o início da live, mostrando como nós brasileiros, às vezes assim, deixamos a leitura de lado e valorizamos a TV, um joguinho numa rede social, num celular, e gastamos um tempo absurdo. Esses dias eu peguei um cliente, Sidney, e falei para ele assim, pega seu celular e vai ali nas configurações e veja quanto tempo você tem gasto de
uso do seu celular em rede social ou joguinhos. E ele percebeu, Fernando, eu estou gastando muito tempo com coisas aleatórias. Imagina se você pegasse um trecho que seja meia hora por dia, que seja uma hora, que seja 15 minutos por dia e investisse em leitura. Eu tenho certeza. Não vai chegar perto do Sidney, mas eu tenho certeza, como a Flávia citou agora, a Joana citou agora há pouco aqui, pelo menos um livro por mês. Para quem não está lendo nenhum, imagina você ler um por mês e de repente terminar este ano com 12 livros. Quem sabe lá na frente você chegar a essa marca de 20 livros mensais, se você conseguir pelo menos 2. Gente, só até aqui. Se fosse para encerrar a live agora, eu falo, cara, valeu demais o aprendizado que você nos trouxe. Mas eu sei que você tem mais coisa para passar. Fala aí, ó. Bom, Fala agora aí. vamos para a técnica, né? A técnica é Sim. importante para ensinar para vocês como é que eu faço para ler. Primeiro lugar, vou pegar um livro aqui, um exemplo que eu vou ler, tá? Eu vou ler Uhum. aqui e mostrar para vocês, tá? Fala sobre o nível, né? Nível. Aqui fala sobre Perfeito. por que a gente não é uma sociedade igualitária, né? Este livro tem 300 e... Peraí, deixa eu ver quantas páginas tem. 374 páginas, certo? Sim. O que você vai fazer? Todo mundo sabe que é isso aqui, marca página de livro, tá? Eu tenho uma coleção Uhum. aqui em casa. Esse aqui fui eu que fiz, é o meu, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar o livro, vai ver quantas páginas tem, vai dividir por 2, pela metade. Dessa Perfeito. metade, você vai contar o seguinte: você vai ler em uma hora 100 páginas. Bom, Só 100. Por só quê? sem O uma hora. Ai, ai, cérebro, ai. lembra que eu falei? O cérebro se acostumar. Porque o cérebro do não leitor, ele está dormente. Vou fazer Sim. uma analogia. É um corredor. Ele tem que ter aquecimento. Ele tem que se habituar. Exemplo, se você não fizer alongamento, o corpo vai para o espaço. Tô errado, Fernando? Não, Tô você tem errado que no negócio cuidar de do seu correr? corpo. Eu sou O cérebro é a corredor, eu já mesma corri coisa. meia Você, maratona, para tudo isso eu tenho que alongar, tenho que cuidar. Isso você é a tem que mesma se coisa. habituar. E assim, gente, não assusta. Uma hora, ler 100 páginas em uma hora, é quando você já está naquela maratona, já está correndo, consegue ter esse ritmo. Tá? Normalmente, nós, seres normais aqui, não vamos conseguir chegar a esse ponto tão rápido. Então, vale no seu ritmo para você gradativamente chegar nesse ritmo mais veloz ali. Ó, Perfeito? para vocês que estão começando, querem ser um leitor que nem meu nível, recomendo Sim. você ler entre 10 20 páginas. Uhum. Perfeito? Para começar, Seguidos. bem basicão. 10 e 20 páginas. Quando o cérebro se acostumar, você aumenta para 100, tá? Agora, na Perfeito. prática, quando você começa a ler 100 páginas por dia, você vai conseguir ler um livro em 3 dias. Um livro de Uhum. 300 a 400 páginas, você consegue terminar entre 3 dias, 4 dias. Lembrando que o cérebro só aguenta 1 hora a 4 horas por dia de informação. Mais de 4 horas, ele fica disperso. Então você tem que respeitar o seu limite. Tá certo? Então, qual a Perfeito. proposta que eu falo para vocês começar? Hoje, vocês vão ler de 10 a 25 páginas por dia. Vocês vão pegar o marcador de livro, 2 marcadores, vão abrir o livro, assim, como eu estou fazendo aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Ó, vai colocar um Sim, estou aqui conseguindo e ver. aonde você vai ler, Sua tá? meta Vou ali, fazer na até onde você prática aqui. vai. Vou fazer na prática para vocês entenderem. Vou pegar esse aqui, tá? Mais ou menos, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Estão vendo aqui, ó? Ok. Aqui é o começo. E aqui eu quero atingir. Lembra do nosso amigo Luiz, que ele fala o negócio da meta? Que ele fala várias vezes, Fernando? Sim, é É o mais ou autor menos, do nosso você livro, tem que Luiz Cláudio. atingir. Eu quero chegar ali. Eu vou chegar ali. Então você tem que se desafiar. É assim que eu Uhum. faço. Só que no meu caso, como eu sou cara de pau, abusado, eu vou mais além. Né? Então vocês que estão começando, vocês vão começar entre 10 páginas, 25 Sim, páginas. Depois que você se habituar, um prazo de 1 mês, você aumenta para mais páginas. Para chegar no meu nível, é 100 páginas por dia.
Aí você está perguntando assim, mas Sidney, isso é leitura dinâmica? Não. Leitura dinâmica é uma coisa, prática de leitura é outra. O que é Uhum. leitura dinâmica? É ler rápido sem interpretar. Tá? O nome já está dizendo, leitura dinâmica. Eu quero ler rápido e acabar logo. Não, você tem que entender o livro, entender o contexto e extrair a essência desse livro. Qual foi o aprendizado que você aprendeu desse livro? E aí eu passo a Perfeito. pergunta para vocês. O que você aprendeu desse livro? Eu consigo extrair a ideia. Não sei se vocês repararam, eu trago um filme, eu trago uma música, eu consigo interligar os assuntos. Por quê? Meus anos de experiência. Existe uma técnica que só os bibliotecários dominam, se chama leitura técnica. O que é leitura técnica? Olhar a capa do livro, olhar essa parte folha, essa aqui, Sim. olhar o índice, olhar a ficha catalográfica, é importante você olhar a ficha catalográfica, ler essas informações aqui. Através dessas informações, eu já sei o que o livro está falando para mim. Tá? Aí você pergunta, Sidney, como é que eu domino essa leitura técnica? Só os bibliotecários dominam. Para você entender, você tem que fazer o curso. Mas vou fazer uma coisa básica com você. É básico. Não avance porque você não domina. Quando você pegar o livro, abra ele, veja, analise, veja tudo. O livro é perfeito? Ah, esse livro é bom, então eu vou comprar ele. Compra. Nunca compra Sim. um livro porque o outro falou, fulano falou. Não. Compra o livro aquele que vai te agregar à sua vida, tanto pessoal como profissional. Esse aqui, por exemplo, é no aspecto político-social. Eu quero entender o nosso contexto político brasileiro e mundial. Tá? Então, se vocês quiserem. É por isso que eu sempre falo, dá uma sugestão de livro, eu falei, é muito difícil, porque é muito pessoal de cada um. Tá? Então, é mais ou Sim. menos essa técnica que eu falo para vocês. Vocês vão começar entre 10 e 25 páginas. Ponha dois marcador de página de livro, tenha dois, tá? Marca e começa a ler. Lembrando, vocês vão fazer esse exercício de 1 hora por dia. Quando o cérebro estiver acostumado, vocês aumentam para 4 horas. Tá? Deixa eu ver se tem mais uma técnica. Ah, tem uma coisa interessante também que eu esqueci, que eu quero falar para vocês. Legal, você adquiriu a técnica e tudo. Sidney, tem outras formas de leitura? Tem, vou explicar. Vou mostrar para vocês, vão entender. Esse foi meu primeiro livro em forma de quadrinhos. O Qual que é o Triste título Fim de dele, Sidney? O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Tem o Perfeito. filme, tem o livro. Se você não conseguiu ler o livro, você pode ler a versão em quadrinhos. Agora, nesse Uhum. exato momento, tem muitas versões assim. A Editora Ática, Sim. Companhia das Letras, a Companhia Nacional. Tem os grandes clássicos da literatura brasileira universal estão em versão em quadrinhos. Isso aqui foi feito para as crianças. Mas os adultos podem ler e ir para a obra original. Isso é importante. Como é que é? Sim. A Neves está falando assim, leitura dinâmica para criar uma velocidade. Não. Neves, não. Esquece. Não é. Então, vou deixar uma coisa. Como falei, leitura dinâmica, gente, é diferente de prática de leitura. Existe, estão falando, lê mais rápido. Não, não cai nessa. Não funciona, você vai ter um caos, não esquece. Esquece a palavrinha. Finja que não existe essa palavra. O que eu estou querendo apresentar é para vocês formarem um hábito de leitura. Se você quer ler 120 livros em um ano ou mais, tem que começar pequenininho, ser humilde. Vou dar um exemplo. Sim. A Anitta estava pedindo a Gabriela Prioli explicar como é que é o negócio do conceitos políticos. Sabe o que ela falou? Olha, eu não sei, mas eu quero aprender. Você tem que ser humilde. Ver sua realidade socioeconômica, política, social. Não é para todo mundo. Você tem que se esforçar mais ainda. Então você tem que ter humildade e falar assim: onde eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Ter esse senso crítico com você mesmo. Qual a sua realidade? Uma coisa que eu faço muito, Fernando, eu gasto 3% do meu salário em livro. Em cada mês eu tenho que comprar em 2 a 4 livros por mês. Porque é um Uhum. hábito. Você tem que colocar esse hábito na sua vida. Né? Então, o que eu falo para vocês? Faça devagar, com calma, sem pressa. Gradativo. A leitura Porque dinâmica, a leitura rápida, ela é interessante para você
passar rápido, ter volume, mas eu preciso ter a compreensão. E hoje existem as técnicas que você consegue ler com uma velocidade e absorção, mas para essa absorção, segue esses passos que o Sidney está trazendo aqui, onde ele está citando, principalmente, de você analisar o livro, estudar o livro, para que você possa aproveitar ao máximo do que ele está lhe trazendo. Então, como foi até alguém colocou aqui, ter o momento da leitura, a atenção plena do livro naquele momento. Então, o que eu fui anotando de dicas que a gente foi pegando aqui, Sidney. 1, estude o livro. 2, procure utilizar o mundo digital que nós estamos vivendo hoje, utilize ele a seu favor, porque essa pesquisa que o Sidney citou, lá no passado ele não tinha. Hoje, você vai ler um livro, estuda o livro, dá uma navegada no mundo digital onde você consegue pegar resumos do livro para você ter uma ideia. Você consegue pegar animações sobre o livro, HQs de alguns livros interessantes, como você citou ali. Outra coisa, comece aos poucos. Não preciso ler 120 livros por ano, não preciso ler 50 livros por ano, mas eu vou ler pelo menos um livro por mês. Eu vou ler pelo menos 5 páginas por dia. Que seja lá no... Fernando, não dá. O Sidney falou para eu ficar de 1 a 4 horas lendo. Não, não consigo, tenho o meu trabalho. Ok, mas você consegue ficar 10, 15 minutos hoje, 10, 15 minutos amanhã, 20, 30, até que você vai perceber que você vai colocar a leitura como parte da sua rotina, como parte da sua agenda. Coloque a leitura que seja meia hora, 1 hora, focado no seu desenvolvimento. E um outro ponto que acho que o Sidney reforçou aqui, eu gostaria de citar, que é a questão de colocar em prática, aprender. O que ele acabou de falar, que ele faz uma leitura e conecta com um filme, conecta com uma experiência, porque ele procura ler e aplicar aquilo que ele leu. Não só ler por ler. É você pegar um livro e conseguir falar o que ele estava dizendo, qual é a essência desse livro. Para isso, eu sugiro você, sempre que você for ler algo, procura ter um caderno ao seu lado, onde você faz as suas anotações. Tem gente, Sidney, que gosta de fazer anotação direto no livro, tem gente que acha um pecado riscar o livro. Às vezes, eu empresto os meus livros e falo assim, ó, pode anotar o que você achou de interessante, pode marcar, porque eu gosto de ver e anotar as coisas de mudança que tem. Inclusive, o Kindle, eu uso a tecnologia bastante. Aqui no Kindle, eu faço as minhas anotações de cada trecho, que aprendizado que eu tiro. Eu tenho o meu caderno onde eu anoto algumas coisas que eu aprendo com o livro, porque não adianta nada você ler 10, 20, 30, 50 livros e não ter absorvido nada. Eu prefiro que você leia um livro 2, 3, 4 vezes, mas absorva com profundidade. Você pega o livro que eu estou mostrando para vocês aqui, é o Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Eu não li ainda, eu quero ler. Sidney, eu não sei quantas vezes eu li este livro, porque durante um bom período da minha vida eu lia esse livro todo final de ano e início de ano. E eu te garanto que eu conheço esse livro com profundidade, mas cada vez que eu leio, eu tiro um novo aprendizado. Então não estamos falando só de quantidade, não estamos falando só de velocidade, estamos falando de paixão. E paixão é aquela coisa que quando a gente pega, a gente não vê o tempo passar, a gente não vê o tempo fluir. E olha, eu passei aqui em 4 dicas para vocês um pouquinho da visão que o Sidney nos trouxe. Nós preparamos, porque eu sei que o conteúdo aqui está dinâmico, está interessante, está instigante pelos comentários, os corações que estão subindo aqui. Eu coloquei num site, gente, rosamestre.com.br. É o meu site. Anotem aí, quem está acompanhando, anota aí, ó, rosamestre.com.br/amo-ler. Amo ler. Tem um hífen entre as duas palavras. Lá vocês vão conseguir ver o resumo nessa nossa live, 5 dicas de filmes que o Sidney acho que vai dar tempo dele citar aqui, e eu vou colocar também um bônus especial para você conseguir ler pelo menos um livro por dia, somado com um aprendizado além. Vocês vão ter um bônus lá gratuito, um presente para você que está aqui acompanhando a nossa live. Entra lá no site rosamestre.com.br/amo-ler, que vocês vão receber esse conteúdo. E, se não conseguir acessar, entra lá na minha bio. Na minha bio tem um link que vai te levar até esta página. E eu e o Sidney vamos complementar, depois eu vou subir esta nossa live nesta página para que vocês possam, assim, ter desta live, ter deste sábado à noite que nós estamos aqui juntos, quem não está assistindo aqui ao vivo vai estar assistindo depois, ter nesse momento que você ficou comigo e com o Sidney aqui, fazer esse momento valer a pena. Fazer esse momento assim, falar assim, cara, eu consegui mudar, eu consegui tirar ali a procrastinação da frente, as desculpas para não ler da minha frente, e hoje eu estou consumindo conhecimento. Estou lendo com prazer, lendo com paixão, como a Neve está citando aqui, eu sou apaixonada pela leitura, já leu a Bíblia 4 vezes, parabéns.
Ter Parabéns. paixão pela leitura. Paixão Ô, pela Alexandre, leitura é tudo bem, Alexandre? fundamental. O Alexandre Nossos Botão tá escritores aí. estão aqui, ó. O Alexandre, a Idelísia também está aqui, são os A Delisa escritores, o também. Boa noite, Luiz, Delisa. Eu esqueci de falar com você também. são os Fê, escritores do nosso livro. Por Fê, favor, deixa eu Sidney, compartilhar uma vamos coisa lá com para o você que é fechamento importante. aqui. Para fechar, é o seguinte: quando Sim, você está com um livro fisicamente, suporte de papel, usa esse sim. post-it aqui, ó. Acho que foi o primeiro livro do Paulo Freire que eu estudei mesmo, tá? Para você não Uhum. danificar o livro, usa esse post-it, que eu acho que quem inventou isso aqui é gênio. É uma forma de você preservar a saúde do livro. Não sei se você Sim, sabe, o livro tem uma vida. Não sei se você sabe disso. Depois é uma outra história, depois eu conto para você. É uma outra historinha, depois eu conto, tá? Pessoal, sim, seguinte, entenderam muito bem a técnica? Legal, você dominou a técnica, já está familiarizado, habituado. Tem um pequeno detalhe. Tá, eu absorvi muito conhecimento. Para quem eu posso dividir? Já parou para sim. pensar? Não é todo mundo, você pode dividir. Eu vou dar uma sugestão para vocês, uma experiência minha. Em julho de 2013, eu fui na biblioteca de São Paulo. Eu lembro que eu falei que eu era frequentador de biblioteca? Descobri um grupo de pessoas chamado Traçando o Livro. O que é o Traçando o Livro? Sim. É um clube de leitura. E eu não sabia que tinha clube de leitura. E a partir desse de que eu participei, eu entrei no dia 27 de julho de 2013, sábado, às 18 horas da tarde. Nunca vou esquecer dessa data. E o livro que a gente debateu foi A Arte e a Guerra de Sun Tzu. Esse livro eu Sun li e Tzu, já sabia. Arte da Guerra do Sun Tzu. Eu Eu não sei tenho ele pronunciar o aqui, nome dele, Arte e Guerra. fantástico. Eu fiquei no Traçando 6 anos. E lá eu aprendi a ler os grandes clássicos. Né? É um grupo de pessoas se reúnem, lê o livro, debate, começa a debater. Eu saí do grupo que teve alguns problemas particulares, eu pedi para sair e fui para outro grupo. Sim, Hoje o grupo que eu participo são dois. Os livros resistem, roda de leitura, que os idealizadores são o Arthur Correia e a Lorena Correia. A temática é falar sobre livros, sobre política. Uma vez a cada mês a uhum. gente se encontra. Eu estou um pouco afastado porque eles estão debatendo os filmes do Netflix, né? Eu não tenho Netflix por enquanto, né? Mas futuramente vou ter. E o Leia Mulheres Taboão da Serra. Qual é a temática? Ler livros escritos por mulheres. Então eu participo de 2 clubes de Interessante. livros. E nesses 2 clubes de livros, eu exercito o diálogo. Eu consigo ouvir o outro argumento para saber se bate que eu aprendi da essência do livro. Isso é gostoso. Perfeito. Tem vários clubes de livro aqui no Instagram. Se você pesquisar clube de livro, você vai encontrar vários que você pode participar. Como a gente está em período de isolamento, eles estão fazendo os encontros virtualmente, tá? Depois, Uhum. Fernando, eu passo as informações do clube de livro para você divulgar para o pessoal, tá? Eu vou compartilhar Ótimo. dois livros para quem quer criar um clube de livro e por onde começar. Eu vou mostrar o primeiro, Perfeito. que é esse aqui, ó. Clube de livro da, Clube de leitura. da Clube de Leitura, como descobrir como Isso. fazer, da Camila Bris Caetano. Ela tem Instagram aqui, tá? Esse Uhum. livro na Amazon, tá? Tá à venda. Você pode conversar com a Camila. Aqui ela ensina como criar um clube de livro, tá? Como criar. Perfeito. Você não sabe nada, tal. Aqui ela ensina. Como fazer o passo a passo, por onde começar, quais são as obras, quem você deve Sim. convidar. Então é importante você ter uma pessoa te orientando. No meu caso, Sidney, só vou oi. te interromper agora que nós temos 1 minuto e 40 segundos para fechar. Putz. Que aí vai cair a Então, nossa live. Tá? Só para a gente para fechar encerrar, aqui. tinha mais informação. Então, gente, é mais ou menos isso. Quer ver? Um tempo não dá para falar é pouco tempo. É muita Boa. informação, tá? Eu Sim. peço desculpa porque é muita, tá? Depois, uma outra oportunidade, tiver o Fernando me convidar, eu falo mais Faremos detalhadamente sobre outras. fazer outras, porque é importante. É um tema muito gostoso, porque não dá para falar em 1 hora, gente. Não dá. Eu tentei fazer o máximo, mas eu espero que ajude essas Sim. ferramentas para você desenvolver a leitura. Ah, e outra coisa, me procurem, tá? Sim. Vê se pode me procurar, falar o seguinte, deu certo, pode me ajudar? Eu estou à disposição para conversar com vocês, tá? Vocês sabem onde eu estou nas redes Perfeito. sociais, no coisa, então, obrigado, tá? Fernando, obrigado pelo convite. Paguei minha dívida moral com Gratidão. você. Tá E certo, man. obrigado mesmo, tá, gente? Obrigado por tudo Valeu. de compartilhar o meu amor. Obrigado. Para encerrar Obrigado. a minha apresentação, Sidney. Ih, travou agora, bem na hora que ele vai encerrar. Vamos ver se ele volta ou não. Bom, se ele não voltar, tem aqui 30 segundos, como está contando aqui. Neves, vamos conversar sobre esse seu e-book. A Ju
Voltou? Acho que o Sidney não voltou. Joana, pode deixar que o Sidney tem eu acho que eu vi um post seu, Sidney, falando sobre como cuidar de livros, que a Joana pediu para você fazer uma live sobre isso. Então, gente, tá acabando aqui o tempo. Faço com o maior prazer. Sidney, eu vou só encerrar aqui a live e a gente já volta para fazer um fechamento. Só vou ter que derrubar porque vai acabar aqui o tempo. E a gente já volta. Fica aí. Valeu, gente. Esse foi a nossa grande live de hoje. Até mais.